Olá pessoal, boa tarde, eu aqui de novo, agora para atender um pedido da Stephanie. Stephanie, professora, eu estou com dúvida na hora de obter a imagem, principalmente quando usa gráfico. Isso quando a gente trabalha com composição de funções. Então, vou voltar um pouco até chegar na representação gráfica. Então, nós vamos fazer 3 exercícios, cada um deles com 2 letras, A e B. Então, assim, na primeira questão, nós temos 2 funções que vamos compor. Uma função g, cuja regra é dada dessa maneira aqui, ó, g de x é igual a x mais 3. E o domínio da nossa g é o conjunto dos reais, o contradomínio o conjunto dos reais. E temos a função f, também de domínio real, conjunto dos números reais, contradomínio também, r. E a regra, a f de x é igual a x ao quadrado. Então, as 2 funções g e f são dadas de forma algébrica. Então, aqui estão as regras da g e da f. Então, o que é pedido para nós? Na letra A, vou fazer aqui primeiro a letra A, depois a gente faz a letra B. Vou apagar aqui essa letra B, cuidar da letra A. O que a gente quer fazer aqui na letra A? A gente quer calcular, são 3 itens, ó, na letra A. Primeiro item, a gente quer calcular a f da g de 2. Então, eu tenho o número 2, aplico a g, obtenho a g de 2 e em seguida aplico a f. Então, vamos lá. Eu preciso calcular f de g de 2. Bom, o que é necessário para eu calcular f de g de 2? Primeiro, achar o g de 2. Então, vamos nós atrás do g de 2. Então, quanto vale g de 2? Tá vendo aqui? Tem que achar essa camarada que é a entrada da minha f. Então, quanto vale g de 2? Pego a regra que calcula g de qualquer x. Então, g de 2 é 2 mais 3, que dá igual a 5. Feito isso, na hora de eu calcular a f da g de 2, o que eu preciso fazer? Pega esse resultado e põe aqui. Então, f de quem? Do número 5. Da g de 2. G de 2 vale 5. Então, estou colocando 5 ali. Quanto vale a f de 5? Pega aqui a transformação. O que a f faz? Pega a entrada e eleva ao quadrado. Então, nós vamos pegar o 5, vamos elevar ao quadrado, ele vira 25. Próximo item. Qual que é o próximo item que nós temos ali para fazer? Calcule f de g de 6. Então, vou fazer a mesma coisa. Para calcular f de g de 6, primeiro a gente precisa calcular a imagem do 6 dada pela regra g. Então, primeiro aplica a regra g. Então, vamos lá. G faz o quê com a nossa entrada? Pega a entrada e acrescenta 3. Então, vai ficar aqui 6 somado com 3, dá igual a 9. Feito isso, na hora de processar a f de g de 6, o que a gente precisa fazer? F, põe o 9 aqui no lugar do g de 6, f de 9. Agora, o que a f faz com qualquer entrada? Pega a entrada e eleva ao quadrado. Então, 9 ao quadrado, 81. E por último, o que é pedido para a gente fazer? Quanto vale f de g de 9? Então, a f de g de 9. Então, a entrada inicial é o 9. Eu processo a entrada inicial, o número 9, usando qual regra? Vamos fazer um diagrama aqui. Como é que eu processo 9? Processo 9 usando a regra G. Tá vendo aqui? O G de 9. Ó. Isso aqui que é para fazer primeiro. Ó. Então, o que a G faz? Pega a entrada e soma 3. 9 mais 3, 12. Em seguida, o que eu faço com esse 12? Aplico a regra F. Então, o que a regra F faz? Pega a entrada e eleva ao quadrado.
Então, eu vou sair aqui com o valor 12 ao quadrado. Tá certo? Então, assim, a gente tem o que é chamado de o quê? Fog, né? Então, primeiro a G e depois a F. Então, observe que a gente lê F, bola, G, né? Mas eu processo contrário do que eu leio. Então, essa foi a letra A. Vamos para a letra B, hein, gente? Então, aqui na letra B, o que eu tenho que fazer? Só inverte aqui a ordem da nossa composição, ó. Então, calcule G de F de 0. Então, primeiro, o que a gente vai fazer para encontrar aqui, ó, G de F de 0. Então, a entrada inicial é o 0. Então, o que a gente vai fazer com o 0? Primeiro, aplicar a regra F. Então, pega o 0, aplica nele a regra F. O que a gente encontra? Encontra a imagem do 0. Dado por qual regra? Regra F, que é o que nós chamamos de F de 0. Mas me interessa o conteúdo. Qual é o valor? Vamos processar. F de 0 é 0 ao quadrado. 0 ao quadrado igual a 0. Então, vou pegar esse valor e vou aplicar sobre ele. Coincidiu aqui esse 0 igual a esse 0, poderiam ser diferentes. Então, o que a gente aplica agora? Ó, a G. Ó. Então, nós já aplicamos a F em cima do 0. Está na hora de aplicar a regra G. Então, G aplicada em cima do valor 0. Qual é a regra G? Pega a entrada e soma 3. Mas não é essa entrada aqui. É essa, tá? Mesmo que os valores sejam iguais, fiquem ligados que é essa que está aqui no meio. Então, vai pegar esse 0 e somar 3. Isso é igual a 3. Mas qual o nome que você dá para isso, professora? É G de 0? Não, não é G de 0. Até foi. Mas eu chamo de G de F de 0 para indicar todo esse processamento. Igual a 3. Certo? Vamos fazer a próxima, hein? Próxima é G de F de 2. É para aplicar a G primeiro? Não. A primeira que a gente aplica é a F. Sobre qual valor? 2. Então, eu preciso encontrar o valor F de 2. A imagem do 2 dado pela regra F. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vale 4. Certo? Então, 2 ao quadrado vale 4. Então, eu encontrei a F de 2. Está na hora da gente fazer o quê? Aplicar a G sobre esse valor. Né? Então, quem é G de F de 2? É a mesma coisa de calcular a G do número 4. Tá vendo? Que F de 2 vale 4. Quanto vale a G de 4? O que a G faz? Pega a entrada e soma 3. A entrada aqui não é 4? 4 somado com 3, 7. Então, eu diria, resultado, G de F de 2 é igual a 7. E para finalizar, a gente quer calcular ali a G de F de 3. Então, novamente, pessoal, o que eu preciso fazer? Precisa calcular a F de 3. Primeiro, essa que está aqui dentro desse parênteses. F de 3 é pegar o 3 e elevar ao quadrado, porque é assim que a regra F processa as suas entradas. Pega a entrada e eleva ao quadrado. Feito isso, estamos prontos para calcular a G da F de 3. Já executamos a F. Então, calcular a G da F de 3 é calcular a G de 9. E quanto vale G de 9? 9 mais 3, ou seja, dá igual a 12. Agora, tomem cuidado, pessoal, que G de F de 0 é diferente de F de G de 0. Que G de F de 2 é diferente de F de G de 2. Eu tenho que tomar cuidado com a ordem com que eu executo a função composta. Agora, um detalhezinho, é importante vocês lembrarem disso também.
Aqui a gente executou as imagens, determinou as imagens para cada valor de x, para cada entrada numérica. Mas quando nos é dado as regras de maneira algébrica, como aqui, a G foi dada, a F foi dada, então nós poderíamos ter calculado as composições também de maneira genérica. Então, vamos exemplificar aqui, vamos inserir mais um slide. E se eu pego, né, duas funções, então vamos colocar um exemplo aqui no meio. Por isso que muitas vezes, né, a gente não pede a imagem no ponto, quando a gente dá a função a regra de maneira algébrica. Então, alguém chega lá para mim e fala assim, ó, eu tenho uma função, quanto ela vale? Ah, ela tem um domínio que é real, e o contradomínio dela também é real. Mas qual é a regra? Ah, a regra é essa aqui, ó. F de x é 2x mais 3. Beleza, me deu a regra de maneira algébrica, uma expressão ali genérica. Ah, eu tenho uma outra função. Qual é a outra? É uma g. Qual o domínio dela? Real. E o contradomínio? Real também. Isso é dado, tá? E o que a g faz? A g vai pegar a entrada e elevar ao quadrado e depois somar 2. Então, isso é o que a G faz. Beleza. Aí alguém chega lá para mim, me pergunta assim, letra A, quanto vale F bola G de X? Pessoal, perguntar isso é a mesma coisa de perguntar F de G de X. É a F aplicada em G de X. E a gente lê FOG. Quanto vale F bola G? FOG. E na letra B, faz de conta que eu quero quanto vale GOF. Então, aqui, primeiro eu aplico X, sempre da direita para a esquerda. Primeiro eu aplico F em cima de X, depois eu aplico G. Então, quanto vale a GOF de X? Ou, às vezes, vem representado nessa notação. G de F de X. Certo? Então, vamos fazer essa questão, tá? Então, vamos colocar aqui em verde a resolução. Então, a letra A. Então, o que está dito ali para mim? Primeiro, eu vou aplicar a G. Primeira G. Então, imagina eu com uma entrada X. E o que aconteceu com a entrada? Eu aplico sobre ela a regra G. A regra G. E o que ela vira, essa minha entrada? O que a G faz? Pega uma entrada, eleva ao quadrado e depois soma 2. Isso é o que a G faz. Beleza. Feito isso, aplicado a G sobre o valor X, está na hora da gente pensar em aplicar a F. Então, a F tem como entrada G de X. Então, essa camarada aqui, que é a saída da G, ela passa a ser a entrada da nossa F. Então, vamos aplicar a F aqui nela. Ora, mas o que a regra F faz? A regra F está dita aqui para nós. Ela dobra a entrada e soma 3. Então, eu preciso pegar o dobro disso daqui. Isso é a entrada da F. X ao quadrado mais 2, dobrei a entrada. Em seguida, somo 3. Feito isso, eu tendo a querer arrumar, agrupar os semelhantes, somar os termos que são idênticos. Então, distribui 2x ao quadrado, não tem mais ninguém que tem x ao quadrado. Depois aqui eu tenho 4, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 2x ao quadrado mais 7. Então, o que isso representa para a gente? De uma maneira genérica, representa essa camarada. 2x ao quadrado mais 7. Então, se alguém diz para nós, eu quero que você determine a FOG do número 1. Aí você fala, é só pegar 1 aqui e elevar ao quadrado? Pego 1 aqui e eleva ao quadrado, já tem a regra genérica, dá 1 ao quadrado vezes 2, né? 1 ao quadrado 1, vezes 2, 2, com mais 7, 9. Então, usando essa regra, eu já determino a imagem do 1 dado pela regra FOG. Isso também poderia ter sido escrito assim, F de G de 1. Tá vendo? Quanto que deu F de G de 1? 9.
Então, a regra me permite calcular diretamente as imagens que eu obteria para essa regra FOG. Ah, mas eu não queria fazer direto, eu quero por esse caminho direto. Beleza, então lembra que a entrada inicial aqui era 1? Então, pego 1 e coloco aqui. Primeiro aplico a G. O que ele vira? 1 ao quadrado, 1 com mais 2 vira 3. Em seguida, o que eu vou fazer com esse número 3? Vou aplicar a regra F. Lembra que pega esse 3, pega o 3, gente. Isso tudo vale 3. Dobra e posteriormente soma com o 3. Tá vendo? Dobra a entrada, essa camarada é a entrada aqui da minha F. Então, dobrei a entrada, dobrei o 3 e somei 3. 2 vezes 3, 6, com mais 3, 9. Então, observe que o nosso resultado aqui final, 9, é exatamente o que está aqui. Agora, vamos fazer a letra B também ali para treinar um pouquinho mais essa coisa do genérico. Vou fazer aqui em azul, só para dar uma destacada, uma separada. Então, a letra B. Faça GOF de X. Aplique a regra GOF na entrada X. Quanto vale essa regra? Essa regra, como é que eu faço para obter? Pego o X, primeiro aplico o F. Então, quando eu pego a X e primeiro aplico a F, o que a regra F faz? Pega a entrada, quanto vale a entrada? X. Dobra e soma 3. Então, simplesmente é colocar aqui o 2x mais 3. Feito isso, eu vou aplicar a regra G, né? É a G de F de X. É a GOF. A G eu aplico por último. Tá, vamos aplicar a G. Em cima de quem? Dessa entrada, ó, pessoal. Aí, olha a regra G, como é que ela está dita aqui para nós de maneira genérica. Ela pega a entrada e eleva ao quadrado. Se a entrada for 5, eu tenho que pegar o 5 e levar ao quadrado, depois somar 2. Se a entrada é 10, eu tenho que pegar o 10 e levar ao quadrado e somar 2. Mas se a entrada é isso aqui, ó, eu tenho que pegar isso daqui, elevar ao quadrado, essa é a minha entrada, elevei ao quadrado, e depois somar com o número 2. Aí, vou deixar essa expressão desse jeito? Não. O que a gente vai fazer? Desenvolve a grupos semelhantes. Então, aqui eu tenho um produto notável para desenvolver. Primeiro ao quadrado, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o segundo ao quadrado. Vira um trinômio. Desenvolver esse binômio, esse quadrado aqui. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o 3 ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. E por último aqui, mais esse 2. Agora agrupa todo mundo. Ó, aqui tem mais alguém que tem x ao quadrado? 4x ao quadrado, ninguém. Então, eu tenho essa parcela, 4x ao quadrado. Aqui, observem que eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12x. E 3 ao quadrado, 9, 9 somado com 2, 11, mais 11. Então, o que essa expressão quadrática indica para nós, hein? Que a regra G de f de x vale 4x ao quadrado mais 12x somado com 11. Assim, finalizamos mais esse exemplo. Agora, vamos aqui, em que eu tenho também duas funções, a função g representada aqui pelo gráfico, ó, então esse gráfico em vermelho, aqui está a nossa g. Então, a g foi dada de maneira gráfica, enquanto a f foi dada aqui de maneira algébrica. Estão vendo a regra? O que a f faz com a entrada? Pega a entrada e eleva ao quadrado. E a g? Eu não tenho a regra. Posso até pensar em construir a regra a partir do gráfico, mas não é meu objetivo aqui. Então, ele me diz que a g é representada graficamente dessa forma. Observe aqui que no meu eixo x, meu x varia de 0 a 9. Então, ele me diz assim, o meu domínio vai de 0 a 9. E o contradomínio é o conjunto dos reais, tá? Então, meu y poderia assumir quaisquer valor de menos infinito até infinito, qualquer número real. Mas, no fundo, o conjunto imagem varia só de 0 até 3. Mas vamos lá para a questão, que é determinar aqui na letra A quanto vale f de g de 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para determinar a f da g de 2, o que a gente tem que fazer? Primeiro, encontrar o valor da g.
né? Então, eu tenho que achar G de 2. Mas como é que você vai fazer para achar G de 2? Ah, eu tenho que vir no gráfico, porque é assim que a G foi dada de maneira gráfica. Então, eu vou observar no gráfico quanto vale G de 2. Vou vir aqui no desenho. Quando x é 2, quanto vale o y? Tá vendo que o nosso plano cartesiano está todo aqui quadriculado para facilitar a obtenção da imagem, ó. Então, quando a entrada é 2, quando x é 2, olhem aqui, ó. O nosso y, a imagem do 2 dada pela regra G, é 1. Então, a gente vai vir aqui no gráfico, olhar, obtivemos a imagem. Então, G de 2 é igual a 1. Dessa maneira, pessoal, f de G de 2, calcular f de G de 2, é calcular f de, quanto vale G de 2, pelo gráfico vale 1. Então, é calcular f de 1. Então, primeiro, a gente foi determinar o G de 2, isso no gráfico. Então, para determinar G de 2, a gente foi em busca do par ordenado correspondente ao x valendo 2. Ó, x valendo 2, esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Agora, como é que você vai fazer para achar a f de 1? Como a f foi dada de maneira algébrica, é só vir aqui e ver o que a f faz. A f pega a entrada e eleva ao quadrado. Então, o que eu vou fazer com o número 1? Vou pegar 1, vou elevar ao quadrado, dá igual a 1. Bom, e para achar a f de G de 6? Ora, para achar a f de G de 6, eu vou proceder da mesma maneira. Ó. F de G de 6. Primeiro eu vou tentar achar G de 6. Então, vou lá no gráfico. Quanto vale G de 6? Tem conta para fazer? Não, tem que ir lá no gráfico e ver o que acontece. Então, vamos lá. Quando x é 6, quando x é 6... Quanto vale a imagem do 6? Sobe, 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 sobe. Está aqui em cima, ó. Aqui está o par ordenado no gráfico. Ah, vale 3. O y vale 3. Ah, então G de 6 é 3. Beleza. Então G de 6 não é 3? Então vamos fazer f de 3. Ora, e como é que calcula a f de 3? Usando a regra da f. O que a f faz? Pega a entrada e eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, que dá igual a 9. E por último, a gente quer a f de G de 9. Então, vamos colocar em verde, verde, verde. F de G de 9. Aí, primeiro, G de 9. Onde busca G de 9? Como a G foi dada no gráfico, no gráfico. O que eu sei aqui já na G de 9? O x é 9. Aí vem aqui no plano cartesiano, onde o gráfico está representado. Quanto que o x vale? 9. Vai precisar subir no gráfico? Olha o gráfico aqui cruzando o eixo x. Então, quando o x é 9, o y desse ponto, que está no gráfico, é igual a 0. Então, calcular a f de G de 9 é calcular a f de 0. Então, nós vamos entrar aqui na f com o número 0 e calcular o 0 ao quadrado, que dá igual a 0. Ponto. Nesse mesmo tipo de questão, fazendo a letra B agora, ó. Os dados são os mesmos, ó. A minha f continua sendo x ao quadrado, a minha g é o mesmo gráfico. Só que ao invés de eu tentar fazer f bola g, agora a gente vai fazer g bola f. Então, para eu fazer g bola f, então, primeira coisa, achar a f, ó. Então, você precisa processar para calcular g de f de 0. O que eu tenho que fazer? Ir lá na f e levar o 0. Então, vamos vir aqui, ó. Quanto vale f de 0? 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, o que eu preciso fazer? Calcular g de 0. Calcular mesmo? Não tenho que calcular, tenho que observar, porque a g é dada de maneira gráfica. Então, vamos vir aqui no gráfico atrás da g de 0. Tem que fazer essa leitura no gráfico. Então, quando x é 0, olha lá onde meu gráfico está. Meu y também é 0. Então, g de 0 é 0. Então, quanto vale g de f de 0? Vale 0, olha. Ah, mas eu quero a g de f de 2 agora. A g de f de 2? Vamos atrás da g
da f de 2. Vamos lá, primeira coisa, calcular f de 2. Vamos aqui em cima calcular f de 2. Vai na f, ela é dada por uma regra. Qual é a regra? Pega a entrada e eleva ao quadrado, pega o 2 e eleva ao quadrado, ele vira 4. Então, calcular a g da f de 2 é calcular a g de 4. Quanto vale a g de 4? Vamos para o gráfico, buscar aqui no gráfico o valor da g de 4. Então, o x aqui na g vai ser 4. Sobe, sobe, sobe até achar o gráfico. Achei. Então, quando x é 4, o y é 2. A imagem é 2. Então, g de 4 é igual a 2. Terminada a questão. Ah, mas agora eu quero g de f de 3. Uai, faz do mesmo jeito. Então, como é que eu faço g de f de 3? G da f de 3. Primeiro calcula a f de 3. Vai lá em cima, pega a regra f, que consiste em pegar a entrada e levar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então, calcular g de f de 3 é calcular g de 9. Ou obter g de 9. Então, vamos lá. Nós estamos agora atrás da g de 9. Quanto que ela vale? Olha no gráfico. Onde eu olho no gráfico? Quando x for 9, vai lá. Tem que subir? Não, porque o gráfico encontrou com eixo x. Então, quando x é 9, a g devolve como imagem 0. Também. Não é uma função injetora, estão vendo? Quando a entrada é 0, a saída é 0. Quando a entrada é 9, a saída é 0. Entradas diferentes com saídas iguais. Beleza ali. Então, essa é uma maneira de misturar algébrico com gráfico. E se as duas fossem dadas de maneira gráfica? Legal. Se as duas forem dadas de maneira gráfica, o que você vai fazer? Eu quero calcular f de g de 2, depois eu quero calcular f de g de 6, e depois eu quero calcular f de g de 9. Vamos lá. Primeiro, f de g de 2. Então, para eu calcular f de g de 2, a gente vai ter que calcular a g de 2. Então, nós temos que ir atrás aqui, dessa camarada. Quanto vale a g de 2? Onde você vai buscar isso? No gráfico da g. Então, vamos lá. Para eu achar a g de 2, vou pegar, tá vendo aqui que o x é 2? X é 2. Vou subir até encontrar o y, ó. Então, quando a entrada é 2, o y, a imagem é 1. Pela regra G, hein? Pelo gráfico da G, que é G é o gráfico da vermelha. Então, G de 2 é igual a quanto? Igual a 1, né? Então, calcular isso que está aqui, calcular f de g de 2, é calcular f do número 1. E agora? O que você vai fazer para achar f de 1? Vou lá no gráfico da f. O que você vai buscar no gráfico da f? Lá no gráfico da f, está aqui em azul. O x vai valer 1, a entrada da f é 1. Então, vamos vir aqui no eixo x, 1. Agora a gente vai subir, sobe, 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 até encontrar a função. Estão vendo que parece que eu encontrei a função aqui, mas tem um pontinho aberto. O que isso significa para nós? Que esse par ordenado não pertence ao gráfico da minha função. Então, continua subindo, 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 subindo. Aqui tem uma bolinha fechada, ó. Tá vendo? Bolinha fechada aqui. Então, o que esse par ordenado está indicando para a gente? Bolinha fechada ali. Que quando x é 1, a imagem correspondente é 5. Aqui é 5, galera, ó. Tá vendo? Meu y aqui é 5. Qual regra? Regra F. Então, f de 1 é igual a 5. Mais um aí para a gente treinar. Mas agora eu quero f de g de 6. Beleza. Para a gente determinar f de g de 6, g de 6 aqui, ó. Então, f de g de 6. Primeiro, a gente tem que achar a g de 6. Onde acha? No gráfico da g. Com qual é a entrada para g? Entrada 6. Então, pega o x valendo 6 e vamos em busca da imagem. Então, nós estamos em busca agora da g de 6. Do y quando x é 6. Sobe, sobe, sobe aqui no gráfico, subiu, subiu, até encontrar, ó. Encontrei, ó. Então, quando x é 6, meu y é 3. Então, a imagem do 6, dada pela regra G, é 3.
Então, pessoal, calcular isso, ó, calcular f de g de 6, ou encontrar f de g de 6, é fazer a f do número 3. Estão vendo que eu coloquei aqui no lugar de g de 6, 3? F de 3. Voltamos para o gráfico da f. O que você vai fazer lá no gráfico da f? Quanto que é o x agora lá no gráfico da f? 3. Então, vamos lá no gráfico da f. Quando o x é 3, quanto vale o y? Vou ter que descer, tá vendo que o gráfico está aqui para baixo? Desce, 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 até encontrar, ó. Encontrei aqui embaixo, ó. Então, quanto vale meu y aqui? Não sei se dá para vocês enxergarem bem, mas é menos 3. Então, quando o x é 3, a imagem é menos 3. Então, f de 3 menos 3. Beleza? Mas o que a gente vai fazer? Mais essa aqui, que agora acho que eu vou fazer em verde. F de g de 9. Vou fazer aqui em cima, tá? Quero achar f de g de 9. Em verde. F de g de 9. Tá, primeira coisa, g de 9. Então, vamos atrás aqui da g de 9. G de 9. Aí, vamos no gráfico da g. X é 9, 9 tá aqui, ó, aqui a g de 9, ó. Tá vendo? O y vale 0, esse par ordenado, o y é 0. Então, g de 9 é 0. Bom, pega esse valor, põe aqui, ó. Então, nós queremos calcular f de 0. G de 9 é 0, f de g de 9 é f de 0. Voltamos aqui no gráfico da f. O que você vai buscar no gráfico da f? Quando a entrada for 0. Entrada for 0, tá aqui, ó. Entrada é 0, aqui está a minha imagem, tá, pessoal? Então, quando a entrada é 0, o meu y é igual a 4. Tá? Entrada 0, em qual regra? Regra f. Então, f de 0 tá dando aqui, meu y, vocês estão vendo, acho, igual a 4. Tá certo? Agora vamos fazer o contrário. Ainda com os mesmos gráficos. Então, nós vamos fazer agora g de f de 0, g de f de 2 e g de f de 3. Ou seja, primeiro a gente vai aplicar a f, tá? Então, aqui, ó, primeiro aplica a f, ó, f de 0. Depois, você vai fazer a g da f de 0. Então, vamos lá. No gráfico da f, quando x for 0, então, 0 tá aqui. Não é para vir aqui falar esse par ordenado, não é. O x é 0. Então, vamos subir, subir, subir para procurar o gráfico. Tá aqui em cima, ó. Então, quando x é 0, a f de 0 vale 4. Então, vamos anotar aqui. F de 0, a imagem do 0 pela regra f, é igual a 4. Então, quando ele me pede para fazer g de f de 0, no fundo, ele está pedindo para fazer g do número 4. G do número 4. Daí, quanto vale g de 4? Vou tentar buscar aqui, ó. Então, a entrada da g vai ser 4. Ela é saída da f, entrada da g. Então, vamos vir aqui, 4. Sobe, 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 que vocês estão vendo que o gráfico está lá para cima. Aí, encontra esse par ordenado, que coincide ali com o gráfico. Então, nesse par ordenado, o y é 2. A minha imagem é 2. Então, g de 4 é 2, tá? A resposta é isso, que é igual a isso, que por sua vez vale 2. Ora, mas agora eu quero a g da f de 2. Então, vamos pegar uma outra cor aqui. G da f de 2. G da f de 2. Novamente, primeira coisa que eu vou fazer, a f de 2. Então, vamos lá no gráfico da f. Ora, o que acontece quando o x da f é 2? Vou pegar aqui. Sobe, sobe, sobe. Aqui não sei, o gráfico não está me ajudando muito, mas eu vou tentar ajudar vocês a visualizarem. Quando a entrada é 2, esse par ordenado aqui, o que está sobre o gráfico, o y dele também vale 2. Tá? Então, quando a minha entrada da f é 2, meu x é 2, o y do par ordenado é 2. Isso significa dizer que a f de 2 é igual a 2. Certo?
Bom, vamos lá, mas o que a gente tem ali? Então, para calcular a G da f de 2, a gente precisa determinar a G de que número? Da f de 2, a G de 2. Ah, mas é repetir isso aqui? Não, não é repetir esse 2. O f de 2, nesse caso, também valeu 2. Então, G da f de 2 é calcular a G de 2, é obter a G de 2. Então, vamos para o gráfico da G, com a entrada valendo 2. Vem aqui, quando x é 2, sobe, 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 meu y é igual a 1, então G de 2 é igual a 1. Resposta, G da f de 2 é igual a 1. Por último, G da f de 3. Pode ser que alguns valores não existam, tá, gente? Que talvez seja esse meu último caso aqui, ó. Quanto vale G da f de 3? Primeira coisa, f de 3. Vamos em busca da f de 3. Então, vamos vir aqui no gráfico da f. Estamos em busca de quem, galera? Da f de 3. Meu x é 3. Pega o x igual a 3, está ele aqui. Vamos atrás do gráfico. Desce, desce, desce para achar a imagem, ó. Desceu, 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 chega aqui embaixo, ó. Aqui está a imagem do 3. Tá vendo? Meu y no par ordenado é a imagem do 3. Então, f de 3 é igual a menos 3. Legal. Então, o que ele está pedindo para eu calcular? G da f de 3. Então, no fundo, ele está pedindo para a gente calcular G do número menos 3. Olha o que nós vamos dizer aqui, hein? Ei, 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 ei. Isso não existe. E por que não existe? Olha o domínio da G, pessoal. Quais são as entradas da G? São números que vão do 0 até o 9, inclusive 0 e 9, tá? Então, esse menos 3 não existe, ó, pois menos 3 não pertence ao domínio da função G, né? Menos 3 está fora do domínio, não tem como eu achar aqui qual é a imagem da G, né? Quanto vale G de menos 3. Ok? Então, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que surgiram. Caso vocês tenham outras dúvidas, assim como a Stephanie teve coragem lá de falar, eu creio que também seja dúvida de outros e outros e outros. Gente, perguntem. Nosso objetivo é caminharmos. Estamos realmente juntos e preocupados com a melhor qualidade de educação, preocupados com a saúde de vocês, com o bem-estar de vocês, com o psicológico de vocês. Queremos todos bem, todos com saúde mental, espiritual, saúde física. Então, se cuidem, tá? Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.